Olá, povo de Deus, graça, misericórdia e paz sejam multiplicadas sobre a sua vida e sobre a sua casa. Seja muito bem-vindo a esse primeiro vídeo da primeira aula do primeiro livro que nós vamos começar a estudar semanalmente. E a partir de agora, todas as semanas, todos os sábados, nós vamos liberar um vídeo com uma explicação breve, bem didática, do livro que a gente estiver lendo. Então, que você receba do Senhor revelação, que eu seja apenas um instrumento daquilo que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. E antes de nós entrarmos propriamente em Filemon, eu queria fazer um panorama bíblico rapidamente com você e passarmos, algumas coisinhas de segredos que a Bíblia tem, que eu acho que vai ser muito importante antes de nós começarmos no livro de Filemon e todos os outros livros que nós vamos ler. Amém? A Bíblia, queridos, ela foi escrita ao longo de 1.600 anos. 1.600 anos, desde o primeiro escritor até o último escritor. E foram aproximadamente 40 autores ao longo desses 66 livros da Bíblia cristã. E a palavra Bíblia mesmo, ela vem de uma palavra em hebraico não, em grego, que chama Biblion, que significa literalmente uma coleção de livros pequenos. Então, a nossa Bíblia ela é feita de 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E toda essa palavra, todos esses livros, eles são divididos em porções ao longo do Antigo e do Novo Testamento. E uma curiosidade que é importante a gente destacar, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela foi escrita em 3 línguas. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, e algumas partes do Antigo e do Novo Testamento em aramaico, que é uma língua semita, que não cabe aqui a explicação nesse momento. Então, é muito importante que você entenda que enquanto você estiver lendo o contexto histórico do livro, o contexto profético daquele livro, então é isso que nós vamos aprender a partir de agora. E por que eu decidi começar pelas cartas paulinas ou epístolas paulinas? Justamente porque elas são doutrinárias para nós como igreja hoje. Então nós vamos ver aí que o apóstolo Paulo ele escreveu 13 cartas às igrejas, a igreja primitiva, lá no iniciozinho, no século I, assim que ele se converte, se torna um grande homem de Deus, ele escreve 13 cartas para as igrejas. Existe ali uma dúvida sobre a carta de Hebreus, que a gente não sabe quem foi que escreveu, mas pode ter sido ele, mas a carta de Hebreus é contada em outra porção do Novo Testamento. Então, vamos lá para o Antigo Testamento para você entender as porções que são divididas a palavra de Deus. Então, primeiro nós temos o Pentateuco. Se você puder repetir onde você está, para você memorizar, Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esse é o Pentateuco. Depois, nós temos a segunda porção, que são os livros históricos. O que a gente vê nesses livros históricos? A gente vê a história do povo de Israel, a história do povo escolhido de Deus. E ela começa ali a partir de Josué. Então, você tem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Começam os históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, são 12 livros que contam a história do povo de Israel. Depois nós temos uma terceira porção, que são os livros poéticos. Os livros poéticos são 5, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Por que são chamados proféticos, poéticos? Porque eles são em formato de poesia mesmo. Então, eles são tidos nessa terceira porção. Logo depois dos livros poéticos, nós temos os profetas maiores. São maiores no sentido de serem maiores diante de Deus? Não. Quer dizer que os livros, as profecias foram mais abundantes, tiveram mais profecias. Então, nós vamos começar ali, depois dos poéticos, terminados em Cantares de Salomão. Então, vem Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5 livros considerados dos profetas maiores. Então, logo depois dos profetas maiores, vem os profetas menores. Não são menores diante de Deus, quer dizer que eles tiveram menos profecias liberadas a partir deles. Então, também são 12, começando a partir de Oséias. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esses são os 39 livros do Antigo Testamento, divididos em 5 porções. Então, a partir quando termina ali o livro de Malaquias, existe um período de aproximadamente 400 anos, onde Deus, ele fica em silêncio, não há profecia.
Então a gente chama esse período de período intertestamentário, período interbíblico, onde o Senhor se silencia até que se cumpre a chegada de Jesus. Então nós começamos ali com os 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos são as boas novas, as boas notícias de salvação para o povo. É onde os 4, né, evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão mostrar, eles vão contar a história de Jesus, cada um sob a sua ótica. Na segunda porção do Novo Testamento, nós temos o livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, que é Atos, onde nós vamos ver os Atos dos Apóstolos. Mais especificamente, na primeira porção, os Atos dos Apóstolos, tendo Pedro como liderança, o apóstolo Pedro, e depois o apóstolo Paulo, que era o antigo Saulo, perseguidor da igreja, que se transforma no Paulo, que vai escrever nessas 13 cartas que nós vamos começar a estudar. Então, depois de Atos, vem os livros ou epístolas, cartas paulinas, que são 13. Então, depois de Atos, vem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. São as 13 cartas paulinas, ou seja, cartas que Paulo escreveu à igreja. Logo depois nós temos as cartas pastorais, que são de apóstolos, de discípulos, de homens de Deus, né? Então são cartas para doutrinação da igreja também, de ensinamentos. Então nós começamos com Hebreus, então nós terminamos ali, né? Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. São as cartas pastorais, ou cartas também ditas como epístolas gerais. E por último, nós temos o livro da Revelação, o único livro profético da Bíblia, que é justamente Apocalipse, também escrita pelo apóstolo João. Então, esse é um panorama da Bíblia, né, daquilo que a gente vê na palavra de Deus, nesses 66 livros. E é muito importante que você entenda que é a junção de todos os 66 livros que culminam em uma pessoa só, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, como eu disse no início do vídeo, nós vamos partir, né, ou vamos começar a startar, dar o início dos nossos estudos justamente nas cartas paulinas, nas cartas de Paulo, porque são cartas doutrinárias e são tão ricas, tão preciosas, tão cheias de ensinamento, não apenas para a igreja primitiva, mas para nós hoje, que é justamente o que o Senhor quer nos ensinar e que Ele espera de nós, que cada um de nós façamos como povo de Deus. Amém? Então, se você quiser pegar sua Bíblia, só para você entender, porque hoje nós não vamos estudar versículo por versículo de Filemão, eu vou dar apenas uma breve introdução do livro de Filemão, justamente porque eu quero que sejam aulas, né, curtas, mais didáticas, mais dinâmicas, mas se você quiser ver, pausa o vídeo, só para você dar uma olhadinha, são apenas 25 versículos, eu costumo brincar aqui, uma sentadinha, né, você tira ali 5, 10 minutinhos, dá para você dar uma boa lida no livro de Filemão, e brincando com as pastoras, né, que estão andando comigo, eu falei para elas, você pode ler 3, 4, 5 vezes por dia. E quanto mais você lê a palavra, novas revelações o Senhor te traz. Porque o conhecimento, aquilo que o Senhor nos dá, ele é infinito, irmãos, infinito. A mesma forma que você, né, vamos supor, João está ouvindo essa palavra, a Maria está ouvindo da mesma forma, mas ela tem outro tipo de revelação. O Espírito Santo, ele revela, ele mostra de uma outra ótica, de uma outra necessidade, aquilo que ele tem para falar. Amém? Então vamos lá, vamos começar propriamente no livro de Filemão. Então, Paulo, no contexto do livro de Filemão, ele está preso lá em Roma. Então, existe um momento onde Paulo foi preso durante 2 anos na cidade de Roma, e ali ele produz 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São as 4 cartas que nós chamamos cartas da prisão, ou seja, Paulo está preso por amor ao Evangelho, por não negar Jesus, mas pelo contrário, por ensinar com veemência, com atitude a palavra de Deus, e acerca da salvação em Cristo ele é preso. Então ele escreve essas 4 cartas para 3 igrejas e uma carta pessoal que é para o Filemão. Ok? Então, o contexto histórico da carta de Filemão. Qual que é o contexto histórico? O Império Romano está reinando, está dominando, ele é um império daquele momento. E nesse império, não sei se você sabe, era muito comum a escravidão. Então, tem historiadores que falam que aproximadamente 1/3, pode até que seja, né, seja mais do que isso, mas 1/3 de
toda a população, de todo o Império Romano era escravo. Imagina isso, 33,33% de toda uma população se tornaram escravos, ou seja, a escravidão era algo que era visível, que era latente, que era natural, era comum dentro do Império Romano. E sob esse contexto, né, existe a história de Filemon e Onésimo. Se você puder repetir o nome deles, Filemon e Onésimo, e Paulo no meio desses dois homens. Então, quando a gente vê aqui Paulo escrevendo a carta de Filemon, foi por uma necessidade que ele percebeu diante de um dono de escravo, Filemon, e diante de um escravo, Onésimo. Então, ele percebe toda aquela situação, ele vai intermediar toda aquela situação e ele acaba escrevendo uma carta que não é uma carta pastoral apenas, mas é uma carta pessoal do coração de Paulo para o coração de Filemon. Então, qual é o tema dominante da carta de Filemon? Perdão. Se você puder repetir, quando eu peço para repetir é porque é didático. Quando você me escuta, você fala, você memoriza de forma mais firme aí no seu cérebro. Então, o tema central da carta de Filemon é o perdão. Que perdão, pastora? O perdão que o próprio Deus colocou sobre nós, sobre toda a humanidade. Então, alguns teólogos costumam até falar que existe uma analogia dentro da carta de Filemon, onde Filemon é Deus, onde Paulo é Jesus e onde Onésimo é a humanidade. Porque quando nós, na próxima aula, formos estudar, né, alguns versículos, os versículos chaves do livro de Filemon, você vai perceber que há uma intercessão de Paulo por Onésimo diante de Filemon. Então, a gente acredita que possa até haver uma analogia. O que é uma analogia? Uma forma de enxergar aquilo ou de uma realidade com um princípio espiritual. Então, ali a figura de Filemon sendo Deus, Jesus intercedendo pela humanidade pecadora, caída, e Jesus ali no centro dessa intercessão para que o Pai perdoe a humanidade. Foi o que Paulo fez diante de Filemon, para guardar o seu filho espiritual Onésimo. Então, na sequência, eu quero colocar para vocês a instrução de Paulo, ele fornece a definição bíblica de perdão, sem nem ter mencionado essa palavra perdão. Você não vai ouvir essa palavra, mas você vai ver nos 25 versículos Paulo sendo intencional, Paulo sendo diretivo para com Filemon, para que ele olhasse para essa situação e com um coração cristão, um coração realmente temente a Deus, ele perdoasse Onésimo, que era o seu escravo. Então, a gente dando sequência, a carta foi escrita para esse cristão chamado Filemon, que era irmãos, a Bíblia fala que ele era um colaborador de Paulo. Então, acredita-se que Filemon, ele converteu na terceira viagem missionária de Paulo, que aconteceu ali em torno de 53 a 58 depois de Cristo. Então, ele parte para essa terceira viagem missionária e em algum momento ele chega numa cidade chamada Colossos. Então, ele chega nessa cidade e tem esse homem que acredita-se que era um homem abastado, rico, e ele prega o evangelho para esse homem e para sua família, e eles se convertem ao cristianismo, entregam a sua vida ao Senhor Jesus, e Paulo estabelece uma igreja nessa cidade justamente na casa de Filemon. Então Paulo vai embora, né, é preso em Roma. Lá em Roma, quando Paulo está preso, ele se encontra com Onésimo. Quem foi Onésimo, pastora? Onésimo era o escravo desse Filemon na cidade de Colosso. Então ele foge, né, provavelmente porque ele roubou o seu senhor e fugiu, o que era gravíssimo. Isso poderia levar à condenação, né, à morte de Onésimo. E geralmente os escravos, quando fugiam dos seus senhores, eles iam para Roma, que era uma cidade hiperpopulosa, e lá eles se misturavam no meio para se esconder, para nunca serem pegos. Só que deve ter acontecido alguma coisa que nem a história nem a Bíblia fala. Muito provavelmente, Onésimo se deparou com Paulo em alguma situação, né? E Paulo, então, prega o evangelho para Onésimo. Onésimo se converte de verdade, porque Paulo, na carta, em um dos versículos, Paulo fala para Filemon: recebe o meu filho. E Onésimo é o meu filho, ou seja, o meu filho espiritual. Então, Onésimo se converte de verdade. Mas, como homem de Deus, Paulo não poderia deixar essa situação debaixo do tapete. É o que nós não podemos fazer, né? Quem converte precisa resolver situações antes da conversão. Foi justamente o que Paulo ensinou para Onésimo.
Onésimo, não tem como a gente colocar essa situação com seu senhor debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Para que algo seja restaurado por completo dentro do seu coração, eu preciso que você volte até Colosso, converse com Filemon, peça perdão a esse homem. Eu vou mandar uma carta de próprio punho, eu mesmo vou escrever para que ele receba você, não mais como um escravo, como um servo, mas como a um irmão, a um igual. Porque diante de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Diante de Deus não há grego, diante de Deus não há judeu, diante de Deus não há livre, não há escravo, nem homem, nem mulher. Mas todos nós somos iguais diante do nosso Pai, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Onésimo, que significa útil. Paulo faz até um trocadilho, né, em um dos versículos. Na próxima aula você vai aprender sobre isso. Ele fala para Filemon na sua carta, ele que em algum dia ele te foi inútil, hoje ele é útil para a obra e para o reino. Então, fazendo um trocadilho do significado do nome de Onésimo, Paulo fala, agora ele é útil, ele foi inútil. Ele foi alguém que no passado te fez mal, mas hoje ele é útil para mim, hoje ele é útil para o reino, hoje ele é útil para a obra crescer e avançar. Então, embora ele se tenha tornado cristão, Onésimo precisava resolver essa situação. Então, é justamente isso que Paulo fala. Paulo escreve uma carta, e uma curiosidade que é muito importante, que eu sempre falo, quando eu estou falando sobre Filemon, não sei se você sabe, a carta aos Colossenses foi enviada juntamente com a carta a Filemon, porque eles iriam para a igreja em Colosso. E um cabrinho, um homem de Deus chamado Tíquico, pega essa carta aos Colossenses, guarda na sua bolsa, junto com Filemon, que guarda na sua bolsa, junto com Onésimo, que pega a sua carta a Filemon, guarda na sua bolsa, eles partem de Roma e vão até Colosso. Então, são duas cartas que Paulo envia na mesma viagem para a igreja aos Colossenses. Então, uma carta para toda a igreja, uma carta doutrinária, que nós também vamos estudar, e uma carta pessoal para esse grande homem de Deus, que abrigava uma grande igreja na sua casa, que é Filemon. Então, nessa linda carta pessoal, Paulo solicita a Filemon que perdoe, tipo, joga fora. E se preciso for, coloca aquilo que Onésimo te deve na minha conta. Olha que lindo, irmãos, foi o que Jesus fez. Jesus vira para o Pai, Pai fala, Pai perdoa. Perdoa-os. E foi isso que ele fez. Jesus pegou sobre ele o nosso pecado, pegou sobre ele a nossa dívida, o nosso peso, e falou, Pai, está consumado. Hoje não existe mais dívida sobre a humanidade, porque tudo que eles fizeram de ruim joga na minha conta, porque eu vou pagar o preço e vou torná-los justos. Nós fomos justificados, povo de Deus. Não existe mais condenação sobre a nossa vida, assim como Paulo intercedendo diante de Filemon por Onésimo. Filemon, esquece toda a dívida, pega tudo isso e joga na minha conta. Foi o que Jesus fez. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, em apenas 25 versículos, nós vamos ver que Paulo instrui a nós, a igreja daquela época, a igreja de todos os tempos, né, do pós-igreja primitiva, com relação ao tema perdão, onde podemos ver com clareza que essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós nos perdoemos uns aos outros, que a gente não carregue no coração a dívida do outro contra nós, mas possamos nos libertar, assim como Cristo fez por cada um de nós. Amém? Essa foi uma breve introdução, né? Um contexto ali, um panorama bíblico rápido, muito rápido, né? Para você entender o que a Bíblia significa, como ela é formada, e esse pequeno panorama também, né? Essa breve introdução do livro de Filemon. No próximo sábado, eu vou liberar a próxima aula. Em si, nós vamos ler os 25 versículos de Filemon, vamos tirar os princípios ali dentro, dentre os versículos mais importantes, e vamos estudar propriamente todas as verdades que estão ali. Tá bom? Te espero no próximo sábado. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Que todas as palavras que foram ditas nessa aula possam encontrar em seu coração, na sua vida, uma terra fértil, para que essa semente caia e produza frutos sobre você a 30, a 60 e a 100 por um. Um grande beijo e até a próxima.